O Tribunal de Contas do Estado foi citado nas delações da Odebrecht. O envolvimento seria com esquema de corrupção nas obras do Maracanã. A repórter Adriana Rezende tem todos os detalhes. Veja agora comigo. Nas delações da Odebrecht, o ex-presidente do TCE, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, teria recebido 4 milhões de reais de propina para aprovar o edital de concessão do estádio. Foi o que relatou Leandro Andrade, superintendente da empreiteira no Rio. Eu marquei uma reunião com o presidente Jonas Lopes. Chegando lá, falei com ele em relação ao edital do Maracanã. Ele falou, eu já sei o valor, são 4 milhões, qual é a forma. Eu falei para ele, olha, normalmente a gente consegue também já são 4 pagamentos de dia. É uma concessão, nós estamos de prazo dilatado para esse pagamento. Ele falou tudo bem, ele aceitou esse planejamento e pediu que eu operacionalizasse isso com o filho dele. Outros conselheiros do Tribunal de Contas também podem ter atuado de forma irregular na reforma do Maracanã. Um dos diretores do Odebrecht denuncia que havia um acordo para repassar 1% do valor das obras, o que representaria 7 milhões de reais. Nós fizemos os pagamentos via Departamento de Operação Estruturada, em nome de Casa de Doido. Então, Casa de Doido, no sistema Drauzio da Odebrecht, referia-se a quem? Nesse caso específico, referiu-se ao TCE do Rio de Janeiro. No mês passado, o TCE já havia sido alvo de investigação na Operação Quinto do Ouro. 5 dos 7 conselheiros foram presos temporariamente, acusados de receber propina para aprovarem obras no estado. O ex-conselheiro Jonas Lopes foi quem delatou o esquema que ele liderava. Todos já deixaram a cadeia, mas estão afastados dos cargos. É dinheiro para todo lado, né? Dinheiro que saiu do meu bolso, do seu bolso. O empresário Marcelo Odebrecht afirmou que pagou a milicianos aqui no Rio de Janeiro. Rael Policarpo tem todas as informações e conta agora pra gente. Ô Rael, era só o que faltava, né? É verdade, Tino. Essas delações premiadas no âmbito da Lava Jato cada vez trazendo mais surpresa para a população. Dessa vez, o Marcelo Odebrecht disse que a empresa, além de pagar milicianos para poder ficar tranquilo aqui em algumas favelas do Rio de Janeiro, pagou também alguns guerrilheiros em países da América Latina e também em negociações de sequestro no Iraque. E disse, inclusive, que participou dessas negociações com membros do governo brasileiro. Ele disse apenas que em uma das negociações, Tino, gastou cerca de 5 milhões de reais. É, um absurdo. Obrigado, Rael. Ô, doutor Patrick, é engraçado, só pagou a miliciana, né? Será que não pagou a traficante também? Não, pagava todo mundo. Os maiores bandidos foram financiados por eles, que são os políticos corruptos sem vergonha. Para esses aí, eu queria prisão perpétua e queria o dinheiro em dobro de volta. Mas deve ter pago até para traficante, né? Parece que pagou para muita gente, né? Mas, Tino, eu quero ter uma atenção especial para a delação do Marcelo Odebrecht pelo seguinte. Parece também que ele quer tirar o holofote de cima dele e jogar em cima de um monte de pessoas aí. Ele e o pai dele. Ele e o pai dele. E você percebe, Tino, esse pessoal, eles tiveram a coragem, tiveram a habilidade de, durante 10 anos, manter um departamento dentro da sua empresa por crime para poder fazer corrupção. Para poder conseguir subornar todo mundo no Brasil. E agora eles ficam colocando, dizendo que eles são aí agora os inocentes, dizendo que esse fez aquilo, esse fez assado. Doutor, só para lembrar, a corrupção é um crime que tem um corruptor, que é criminoso, né, e o cara que é corrompido também. Então é um crime de mão dupla, tem um ativo e um passivo, não é isso? A corrupção ativa é quando o funcionário público solicita o dinheiro ao particular. A corrupção passiva é quando ele recebe o dinheiro do particular para que ele faça ou deixe de fazer algo. Então, essas delações premiadas do Marcelo Odebrecht, eu tenho que ver com muita cautela, Tino. É só um indicativo que mais gente poderiam ter participado dessa corrupção. Tem que ser analisado com muita cautela pela Polícia Federal. No ponto de vista criminal, doutor Patrick, tem alguma diferença ele assumir que pagou a milicianos e não a traficantes? Ele não falar que teve essa associação ao tráfico? Porque eu acho muito estranho, porque a maioria das comunidades do Rio de Janeiro, inclusive muitas comunidades onde ocorreram o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento, são dominadas por traficantes e não por milicianos. Tem alguma diferença no ponto de vista criminal?
esse seu apontamento é interessante, Tino, que se ele pagou a facções criminosas, se ele pagou a milícia ou ao tráfico de drogas, ele está efetivamente associado ao tráfico. A não ser que ele tenha pago a mando de alguém do governo. Aí nós temos o crime de corrupção também. Agora, se ele pagou diretamente à milícia e ao tráfico, ele está efetivamente associado ao tráfico, ou à milícia, ou ao crime organizado, né, Tino? Agora, sabe o que me causa muita estranheza, me deixa incomodado? Alguns que já estão em prisão domiciliar, que por vezes o senhor defende, né, a prisão domiciliar de alguns indivíduos, estão rindo já. O cara está com uma tornozeleira eletrônica, né, morando em verdadeiras mansões, não tem um morando mal, ninguém mora mal, só moram em mansões e estão rindo da cara do povo. Teve um que deu um depoimento, que era o chefe, chefiou por 9 anos o setor de pagamento de propinas, né? Eu não me recordo agora o nome dele, porque são tantos, e aí ele chegou lá e riu, deu gargalhadas. Tino, excelente pergunta. É importante que o Ministério Público Federal não afrouxe na combinação das delações premiadas. Quer dizer, o que o Ministério Público vai dar em benefício? Foi o Ministério Público que concedeu, Tino. O Ministério Público colocou essas pessoas em domiciliar. Ele poderia ter colocado essas pessoas num regime semiaberto. Então o Ministério Público tem que olhar com mais cautela. Eu ouvi uma informação de um procurador de justiça dizendo o seguinte, que é melhor liberar uma pessoa e ter mais pessoas presas. Eu penso que talvez não seja o caminho correto. É preciso que o Ministério Público tenha mais cautela na hora de conceder prisão domiciliar. Senão nós vamos ver pessoas aí em locais como se estivesse em casa, tranquilo, fazendo musculação. É o caso da dona Adriana Anselmo, né? A ex-primeira-dama, a mulher do Cabral. Agora, doutor, eu sei que o senhor não pode precisar um tempo, mas em quanto tempo, mais ou menos, a gente pode começar a ver o dinheiro de volta? O que me interessa é o dinheiro de volta. Me dá um prazo aí, 3, 4, 5 anos, 1 ano, 6 meses. Em quanto tempo a gente vai começar a ver os efeitos? E outra coisa, a gente está falando de uma construtora só. É a maior construtora que opera no Brasil, a Odebrecht. Mas tem outras construtoras, tem outros fornecedores de materiais de saúde, de segurança, locadoras de carros, enfim. Quanto tempo a gente pode começar? O que deveria ser feito para acelerar o processo? O Ministério Público Federal já está fazendo. Ele está pedindo uma tutela emergencial junto ao juiz Marcelo Bretas e o juiz Sérgio Moro também. Isso já está vindo com mais rapidez do que o normal, Tino. Nós tivemos uma repatriação aí de quase 80 milhões de dólares. E isso está acontecendo de maneira muito rápida. Eu acho que isso vai ser colocado de maneira mais rápida para que a população possa ter aí um alento nas contas públicas, né? O governo poderá efetivamente pagar aquilo que deve, né? A gente espera que tenha uma rapidez nesse sentido, Tino. Eu gosto que o senhor é meu contraponto otimista, né? O senhor fala em 80 milhões de dólares que foram repatriados. Quando a gente fala num cenário de milhões e bilhões... 10 bilhões de dólares. 10? 10 bilhões de dólares. Bilhões. Então, o que são 80 milhões, doutor? Se eu não me nem engano, um farelo. É 1%, né, ainda, né? Pelo amor de Deus. Mas é um começo, Tino, é um começo. Nem 1%. É um começo e o processo tem que ter o devido processo legal. Eu entendo que o Ministério Público Federal está tomando a medida cabível, correta, dentro do momento oportuno. Só uma questão. A Adriana Anselmo é uma questão distinta dessas pessoas que fizeram delação premiada. Tá, mas as outras presas continuam presas, tá? Algumas as que têm os foram filhos soltas. menores de 12 anos, a maioria está presa, eu tenho informação lá. Se o senhor quiser o número exato, eu posso trazer para o senhor, tá bom? Tá bom? Quem tem dinheiro está na rua, quem tem dinheiro está em casa. Há exemplos de outros picaretas aí, que eram lobistas, safados, políticos sem vergonha. São mais bandidos do que o criminoso da facção criminosa que está me assistindo agora na comunidade carente. Esses políticos são muito mais safados e mataram muito mais gente. Tá bom, doutor? Eu sei que o senhor gosta Tino, de fazer. Na política de dar eu aquele concordo banho. com você. Na política eu concordo com você. Mas... Passar sabão aqui não. Não, a Defensoria Pública tem tomado providência, Tino. E teve muitas mulheres que foram colocadas em liberdade. Ele vem no sabão, no creme rinse, vem escorregando. Tem sim, Tá Tino. bom, doutor. O senhor já volta.